Mais uma vez, Santa Madre Igreja na Paz de Jesus, louvado seja Deus, então louvamos ao Senhor os hinos, os cânticos, né? Chegou o momento agora de Deus falar com os nossos filhos, por meio da palavra, por meio do Evangelho, por meio daquilo que Ele tem para falar com as nossas vidas. Porque aqui nós, quando nós viemos aqui para a casa do Senhor, não é para, eu vou lá para que Deus venha falar dessa maneira, venha falar desse tom, não, Deus ele fala do modo que Ele quer. Nós somente temos que inclinar nossos ouvidos, ouvir, aceitar de bom grado e procurar nos esforçarmos a cada dia para cumprir a palavra do Senhor. Livro de 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1ª aos Coríntios, capítulo 15, em nome de Jesus. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, glórias a Deus. Para os irmãos acharem, para que todos possamos acompanhar a leitura. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 15, versículo 33. Diz assim a palavra de Deus: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. No 34. Vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Amém, irmãos? Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, nesse momento te agradecemos pela tua graça, te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, por mais um dia o Senhor ter nos sustentado, ter nos guardado, ter nos protegido e ter nos dado, Pai amado, essa honra, esse privilégio de aqui estarmos, Senhor, na tua casa, na tua presença. Receba, meu Pai, os cânticos, os hinos ao qual acabamos de entoar. Venha, meu Pai, nesse momento falar também com a tua igreja por meio da tua palavra. Usa-me, Senhor, como instrumento, meu Pai, para propagar, meu Pai, a verdade e a justiça do Senhor. Usa também os teus servos para que venham, meu Pai, ouvir, para que venham entender e compreender. Meu Pai, repreenda, meu Pai, toda a seta do inimigo. Repreenda o cansaço, a fadiga, os pensamentos que não convêm, os pensamentos que não te agradam, e que toda força do mal, Senhor, que cai por terra, já, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos podem tomar os seus assentos e após se assentarem, mais uma vez as palmas da realização. Glória a Deus. Bem, 1 Coríntios 15, 33. Aqui nós vemos aqui o texto do apóstolo Paulo combatendo aqui acerca dos irmãos nessa igreja de Corinto. E aqui o assunto, antes desse versículo, no 33, se os irmãos lerem os versículos anteriores, Paulo estava combatendo ali algo que os irmãos estavam criando, falando acerca da ressurreição. Uns criam acerca da ressurreição, outros não. E Paulo ali chega e fala, olha, se realmente não existe a ressurreição, então é vã a nossa pregação e é vã também a vossa fé. Ou seja, nós trazendo hoje para os nossos dias, irmãos, quantas contradições nós encontramos acerca do Evangelho. Não que o Evangelho tenha contradições, mas na vida das pessoas. Eu vejo que as pessoas hoje, para ouvir verdadeiramente a palavra de Deus verdadeira, as pessoas colocam certo empecilho, mas quando é muitas vezes uma palavra falsificada, algo que muitas vezes só massageia o ego do ser humano, as pessoas aceitam de bom grado. As pessoas preferem mais se enganar, se iludir com a mentira, com a falsidade, do que verdadeiramente se alegar com a verdade de Cristo, para que se esforçarem para viver a vontade do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo, ele vem dizendo aqui no versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, nós podemos desconstruir muitas vezes tudo aquilo que Deus nos ensinou, que a palavra já nos direcionou,
que o Espírito Santo já nos deu, já nos trouxe, muitas vezes por mandamentos, por uma palavra falsificada, ou muitas vezes pela dureza do nosso próprio coração, de não querer aceitar mais a palavra do Senhor. Eu creio que muitos de nós aqui, a maioria, talvez os irmãos aqui, eu, pastor, os irmãos, viemos de um ministério que conhecemos ali a palavra que era rígida. Rígida no sentido de doutrina mesmo, porque a palavra de Deus é doutrina, é mandamento. E nós muitas vezes ali nos alegramos quando Deus usava a vida daquele homem para falar, Deus dava os mistérios assim na palavra, né? Para eles, na hora ali da pregação. Mas, infelizmente, irmãos, houve um momento que o homem se corrompeu. O homem se deixou se levar, não sei o porquê, pela ganância, ou porque se desviou realmente do sentido da palavra, ao ponto de muitos, inclusive eu, saí da igreja, né? Porque eu me lembro que ali, no dia de reunião ali na igreja, na Zona Leste, o líder principal ele começou a fazer umas parábolas acerca da doutrina, que não era mais daquele jeito, que não era mais daquela forma. E ali você via que muitas pessoas perguntavam alguma coisa, mas, irmão, pode isso agora? Ou posso fazer isso? Mas você questionar, mas por que você quer fazer isso? Se você vai se sentir bem com você, com a sua família, ou seus parentes, se não algo que você vai pecar contra Deus, ou por que não? Está liberado. Ou seja, mas tudo aquilo que realmente lá atrás era pregado sobre aquilo que não podia, o homem começou a liberar. Ao ponto que eu congregava aqui na igreja, aqui na frente, aqui onde é a Assembleia de Deus, era um ministério nosso, ali que nós congregávamos. E a mesma reunião que foi feita lá através do líder principal, aqui o pastor que tomava conta aqui da igreja também fez as mesmas parábolas que foi feita lá. E aquelas palavras ali, irmãos, eu ouvi naquela reunião depois do culto, aquilo me comovia por dentro. Ao ponto de eu levantar a mão e falar, irmão, não. Eu nunca vi na Bíblia, eu falei, pastor, desculpa, mas eu nunca vi na Bíblia, na palavra de Deus, Jesus voltar atrás nas suas palavras. Eu nunca vi na palavra de Deus, Jesus desconstruir aquilo que ele construiu acerca da palavra de Deus. Não, mas eu aprendi, nós aprendemos a ferro e fogo, e Deus está nos ensinando que não é dessa maneira, que não é desse jeito. Eu falei, pastor, desculpa, mas você está retrocedendo a palavra de Deus. Não, mas não é assim, Deus agora está nos instruindo de outra forma. Eu falei, pastor, desculpa, mas olha, hoje eu entrego para você a obra do homem que vocês querem lançar na minha vida. Porque a obra de Deus permanece comigo. A partir de hoje não faço mais a obra com vocês. Por quê, irmãos? Porque nós temos que entender, irmão, que quem nos chamou foi Cristo. Quem nos chamou foi Deus. E a palavra que nós temos que seguir é a palavra do Senhor. Ou seja, nós não devemos corromper a nossa mente, o nosso sentido. Nós não devemos deixar o homem, a mulher, as coisas desse mundo corromper aquilo que Deus tem nos dado de precioso, que é a palavra dele, para nós seguirmos. E aqui Paulo combatendo contra essa igreja, os irmãos ali guerreando com Paulo acerca da ressurreição dos mortos, se haveria realmente a ressurreição. Mas hoje, para nós, a contradição sobre a nossa vida não é somente acerca de ressurreição ou não, mas você vê que as pessoas hoje se perdem por coisas mínimas acerca da palavra de Deus. Você vê campanhas e mais campanhas, acaba uma campanha, o homem começa outra, mas qual o motivo das campanhas? É tudo para um favorecimento humano. É a campanha das portas abertas, a campanha da janela aberta, a campanha da parede escancarada, tudo em prol do homem. Mas você não vem fazer uma campanha, vamos fazer uma campanha aqui de 10 dias de joelho dobrado para nós nos consertarmos com Deus. Vamos fazer aqui um propósito de oração para nós buscarmos mais espiritualidade. Não, é só em foco, em prol das coisas materiais, das coisas do homem. E Paulo chega a falar que quem procura as coisas dessa terra, irmãos, e o Deus dele é o seu próprio, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ou seja, e aquele diz no versículo 34, vigiai justamente, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Por quê?
Paulo está dizendo aqui que alguns ainda não tinham, na igreja aqui de Corinto, não tinham ainda conhecimento de Deus. Porque o povo ainda, como ele mesmo fala nessa mesma carta, no capítulo 3, fala que o povo ainda era menino, que ainda estava se alimentando de leite. E aquele que se alimenta de leite ainda é menino. Não está experimentado ainda na boa palavra de Deus. Ou seja, irmãos, e hoje você vê que é um tal de libera disso, libera aquilo, pode tudo. Mas não pode. Só não pode obedecer. Na mente dos homens carnais, só não pode obedecer a palavra, porque é coisa do passado. Hoje estamos vivendo aí por graça, né? É o que se prega fora. Uma graça abundante, que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que você levantou suas mãos, aceitou a Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e salvador, você não pede mais a sua salvação. Isso é uma mentira, irmãos. Porque se isso fosse verdade, a própria palavra de Deus, Jesus ainda não falava que aquele que persevera até o fim, esse é o que será salvo. Porque se não tem uma perseverança, em que nós vamos perseverar então? Se é para guardar a palavra, os mandamentos, guardar nossa vida, para não pecar, não transgredir contra a palavra de Deus. E quantas pessoas não se vê caindo, despencando da fé? Porque na minha família mesmo, vou dar um exemplo da minha família, eu creio que eu já falei aqui. Minha cunhada, meu irmão, chegou num certo lugar, numa certa igreja, onde só eles têm Deus, né? Chegou lá no dia de batismo, ouviram uma palavra ali, talvez se emocionaram, desceram a água do batismo. Logo, meu irmão já estava lá fazendo a obra, né? Era o porteiro. Mas passou o tempo ali, indo para a igreja, ouviram uma promessa que Deus ia curar meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho de 8 anos, que é cadeirante. Ele nasceu com uma doença chamada mielomeningocele, que ele não anda. Tem as perninhas dele meio atrofiadas. Os pezinhos dele parecem 2 bisnaguinhas. Sabe que as bisnaguinhas, né? Mas em prol do que o meu irmão e a minha cunhada ouviram quando ela estava grávida, hoje ele não anda, mas é uma bênção de criança. Uma criança esperta, brinca, dá risada, faz as pessoas darem risada pela brincadeira dele. Mas o que eles ouviram quando ela estava grávida? Que ia ser uma criança que ia ficar vegetando numa cama, que ele não ia dar sossego para eles, que eles iam viver ali somente daquela criança. Não, mas hoje o fato deles é que a criança não anda. Eles têm o tratamento deles, vai sempre estar indo para a CD, fazer o tratamento. Mas em prol de tudo que foi falado, hoje eles estão na bênção. Mas ouviram uma palavra que Deus ia curar, que Deus ia restaurar, que Deus ia fazer com que ele, aquela criança, viesse a andar. Com Deus tem poder para isso e muito mais. Talvez aos olhos da medicina do homem, é impossível uma criança, um adulto, na condição daquele dele, andar. Mas para Deus, o que é impossível para Deus? Ou seja, ouviram essa palavra que Deus ia fazer uma obra, ou seja, se acomodaram, não foram mais para a igreja, não foram mais buscar, não se empenharam em buscar a Deus. Chegou um momento de muitas vezes ali blasfemar. Ai, mas Deus falou que ia fazer e não fez. Deus prometeu que ia curar e não curou. Deus falou, prometeu, e parece que os irmãos estão tudo mentindo, usando o nome. Era o que eu ouvia da boca do meu irmão, da minha cunhada, a ponto de eu falar, olha, Ana, mas o que vocês estão fazendo para Deus? Para Deus fazer isso aí, na vida de vocês. Você, irmão, isso é um testemunho da minha família, mas em quantas famílias e pessoas há essas situações? Que houve uma profetada, que hoje é um tal que Deus está falando, Deus está dizendo, Deus está mandando te dizer. Porque, irmãos, a verdadeira profecia de Deus é quando nós, pela misericórdia, que nos dias de tudo, nós fazemos. Abrimos a Bíblia, os irmãos acompanham cada um na sua Bíblia, e o Espírito Santo vai ministrando a palavra de Deus conforme está escrito. Porque o que passar disso, daquilo que está escrito na palavra, já não é Deus, é o homem. Já é o homem. Quando o homem ele quer governar, Deus ele se afasta. Fala, vai com as suas próprias forças, então. Porque é o Espírito que conduz, é o Espírito que fala. E aqui a palavra está dizendo para nós não nos enganarmos, irmãos, não deixarmos nos enganar. Porque as más conversações, palavras indecentes acerca da palavra de Deus, palavras que não convêm, palavras fictícias, mentirosas, se nós acatarmos em nossos corações, nós vamos pecar contra Deus. Falar que Deus disse,
que Deus prometeu e não fez. Ou seja, nós temos que entender, irmãos, que as promessas de Deus sobre as nossas vidas são condicionais à obediência de cada um de nós. São condicionais. Ou seja, para nós termos o nosso salário do dia a dia, nós trabalhamos, levantamos cedo, chovendo, ou frio, ou calor, vamos para o nosso trabalho. Para quê? Para adquirirmos o nosso sustento. Temos que ralar. As coisas de Deus, as promessas de Deus para nós alcançarmos, mas nós temos que nos empenharmos. Deus, ele não dá nada para o homem de mão beijada. Não, olha, você é meu filho, toma aqui, vou te abençoar. Nós já somos abençoados, irmãos. E tudo diante de Deus. Só o fato de nós respirarmos, de nós estarmos a cada dia de pé, ver a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Não só pelo fato de nós, a cada dia você pegar um prato de comida, irmãos. Você pôr diante da sua frente, na sua mesa, e você, pelas suas próprias mãos, você conseguir lá pegar aquela comida, através de uma colher, de um garfo, e trazer aquela comida na tua boca, mastigar, engolir, se alimentar com as tuas próprias mãos, não já é uma graça de Deus sobre as nossas vidas. Quantas pessoas vivem dependentes de outras pessoas para dar um alimento, para dar um remédio, pessoas deficientes, pessoas cegas, pessoas que não conseguem se locomover, se movimentar. Ou seja, Deus ele nunca falou, nunca prometeu na sua palavra que para servirmos a Ele não seriam, olha, tudo de mão beijada, era somente você levantar as mãos, que você não ia ter se esforçar em nada, que Deus ia fazer tudo por nós. Isso é mentira, irmãos. Isso são más conversações, porque o maior pregador que já pisou nessa terra, Jesus Cristo, ele fala para nós que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, porque não é por quantidade, não é por multidões. Você vê hoje as igrejas aí na televisão, você vê aquela multidão abarrotada de gente. As pessoas tudo ali, somente ouvindo o quê? Palavras e promessas que Deus vai te dar. Olha para o seu irmão, chacoalha seu irmão, fala que Deus está dando isso, fala que Deus está dando aquilo. Fala que esse ano é o ano da promessa. Fala que esse ano é o ano da restauração. É o ano de José, é o ano de Timóteo, é o ano de quem, é o ano de outro. Jesus, ele nos ensinou o que, irmãos? Primeiro é em João capítulo 16, 33. No mundo tereis aflições. Jesus falou isso. O maior profeta, o maior pregador que já houve nessa terra. Ou aquele que constituiu a sua igreja, porque ele falou para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E quando Jesus falou que sobre essa pedra ele ia edificar a igreja dele, não estava falando que era sobre Pedro, não, porque Pedro era um homem simples, carnal, como cada um de nós. Porque a pedra que Jesus edificou a sua igreja é sobre ele mesmo, Jesus Cristo. E ele falou, olha, e as portas do inferno não prevalecerão contra as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por que, igreja? Porque o diabo ele se levanta, o inferno se levanta. Mas quando você está com Cristo, está com Deus, você vai adiante e as portas do inferno não prevalecem contra a sua vida. Mas para isso nós temos que acreditar que para servir a Deus, irmãos, é com luta, com batalha, com sofrimento. Vai haver momentos difíceis, momentos de choro, momentos de alegria, momentos de tristeza. Ou seja, a nossa vida, a nosso estado na presença de Deus, tem, como dizer, seu mandamento falando, tem seus atos embaixo. Não é todo dia que você levanta da sua cama, muitas vezes você está com seu bom humor apurado, talvez você não dormiu bem, não teve uma noite boa, mas você está ali, vamos dizer assim, ranzinza naquele dia. Mas que tudo isso não venha modificar a nossa parte espiritual. Como servir a palavra de Deus, como andar verdadeiramente na presença do Senhor. Não deixar os nossos sentidos ser corrompidos por homens e mulheres que verdadeiramente não têm conhecimento da palavra de Deus ou que não têm nenhuma reverência pela palavra. Você vê que hoje os pregadores da atualidade são tão estudados, irmão. É a tal teologia, os homens se estudam, os homens ali adquirem muita sabedoria.
Você procurar qualquer coisa da palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, está no livro tal, está no versículo tal, quer dizer isso tal, no grego dessa palavra quer dizer assim, no hebraico é dessa maneira. Mas se hoje você liga um canal de televisão, no rede gospel, ou numa rádio, você vê muitas vezes os homens estudados, sábios, um se colocando de frente do outro, irmão, para se debater acerca de um certo assunto da palavra de Deus. O homem para realmente combater um contra o outro. Não, olha, a sua teologia está falha. É dessa maneira. Não, é você que está errando nesse ponto. Ou seja, mas a Bíblia não diz que todos nós bebemos de uma mesma fonte. Todos somos guiados pelo mesmo Espírito. Que mesmo Espírito é esse que eu vou chegar diante do irmão Raimundo? Vamos questionar acerca do algo da palavra de Deus. Esse mesmo Espírito vai guiar ele acerca de uma verdade. E esse mesmo Espírito vai me guiar também acerca de outra verdade para combater contra ele. Que Espírito é esse? A Bíblia fala que o Espírito de Deus não é de confusão. Não é de confusão, irmãos. Então você vê a oportunidade que esses homens de Deus, entre aspas, perdem a oportunidade de uma rede nacional, onde alcança uma rede de televisão, um canal de televisão, uma rede de rádio, alcança muitas pessoas, irmãos, por esse Brasil agora, para estar pregando, anunciando, falando da salvação, para as pessoas se converterem verdadeiramente a Cristo. E as pessoas estão se guerreando entre eles ali, botando um na cara do outro a sua sabedoria humana, a sua teologia. Ou seja, onde você vê os apóstolos de Jesus se colocando na frente do outro, guerreando. Olha o Paulo, olha Pedro, olha Tiago, olha João, eu sei mais do que você. Jesus me ensinou mais a mim do que você. Esse assunto aqui que Jesus me ensinou é dessa maneira, desse jeito. Não, mas Jesus me ensinou que é assim, que é desse jeito, assim. Não, ver. Pelo contrário, Jesus falou, quem entre vós, aquele que quiser ser grande, faça-se pequeno. Sirva a todos. Esse é o grande. Hoje, na teologia do homem, o grande é aquele que muitas vezes te olha de cima, te mete. Se você não tiver uma boa teologia, um bom estudo, um bom ensino, você não serve para ser pastor, para ser ali um membro da igreja, tem que ficar no banco ali, tem que se aprimorar. Ou seja, mas quem capacita é o Espírito, quem dá direção é o Espírito, quem ensina é o Espírito. Tiago, ele fala, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele liberalmente dá e não lança em rosto, mas peça com fé. Porque aquele que duvida é semelhante a onda do mar agitado de um lado para o outro. Ou seja, tem falta de sabedoria na palavra? Peça para Deus que ele dá. Ah, mas meu Deus não dá sabedoria. Mas como? Vou ler a Bíblia, vou ler a palavra. Eu quero sabedoria de Deus, mas nunca leio a Bíblia. Eu quero compreender a mensagem da palavra do Senhor, mas eu só vou ler a Bíblia no dia de culto, vou pegar ela somente no dia de culto. Cheguei no culto, jogo ela lá numa gaveta, na escrivaninha lá, só no próximo culto que eu vou pegar ela. Aí eu quero ter sabedoria da parte de Deus. Irmãos, aí fica fácil para nós muitas vezes sermos corrompidos, sermos enganados. Ou seja, nós temos que ter conhecimento da palavra. Ah, mas eu sou mulher, eu não prego, não preciso conhecer a palavra, não preciso ler. Eu costumo falar, irmãos, a mulher ela, muitas vezes precisa ler mais do que o homem. Mas por quê, irmão? Porque a Bíblia fala que a mulher é um vaso mais frágil. Por que mais frágil? Porque não é porque a mulher não tem nenhum cargo de pastora, de pregar a palavra de Deus, que ela não precisa meditar na palavra, meditar no Evangelho. Porque Jesus ele falou, olha, que todos precisam meditar na palavra de Deus, porque temos nela o quê? A vida eterna, que são as palavras de Deus que testificam de Jesus Cristo. Então nós queremos o quê? Conhecer a palavra, ter conhecimento para que não possamos ser enganados, nós temos que meditar. Ir para a palavra, ir para a escritura, para que nós não viemos a não ser um alvo fácil nas mãos dos falsos profetas, nos enganadores que há por aí afora, a cada dia corrompendo o povo de Deus com as suas astúcias. Então, que nós possamos a cada dia realmente entender
E o propósito de Deus para as nossas vidas, irmãos, é nós guardarmos a palavra. Como o salmista falou que guardou a palavra de Deus no coração para não pecar, para não transgredir contra o Senhor Jesus, contra Deus. E assim é sobre cada um de nós também. Guardar a palavra é como? É ouvir, é procurar colocar em prática, para quando vier os dias maus, os dias de luta, de provações, a palavra de Deus seja na nossa vida, o que Paulo fala, um bom depósito. Um bom depósito. Você sabe aquela despensa? Hoje talvez nem todos têm condições, né? Você tem uma boa despensa ali, boa de alimento, de arroz, feijão. Olha, eu tenho 10 quilos de feijão, tenho 100 contos de arroz. Ou seja, no espiritual, irmãos, não é pelo dinheiro. Porque as coisas hoje, para nós fazermos despensa em casa, hoje talvez é isso aqui, a verba está pouca, mas no espiritual não. No espiritual é nós nos humilhando, dobrando o nosso joelho, pedindo sabedoria e entendimento a Deus, e Deus vai abastecer a nossa despensa a cada dia no espiritual. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, em nome de Jesus. Então, nós temos vários exemplos na palavra de Deus de pessoas que deixaram se corromper, se levar por palavras enganosas. O que Deus falou, o homem se corrompeu. Você vê que Deus deu uma ordem para o rei Saul. Olha para ele ir até os inimigos ali de Deus, destruir todo o povo, matar homem, mulher, criança, gado, matar o rei, não deixar nada. O rei foi, chegou lá, matou o povo, trouxe os melhores gados, trouxe os melhores despojos, trouxe o rei vivo. Aí o profeta Samuel se apresentou diante dele e falou: por que você transgrediu o mandamento do Senhor? Deus não falou para você matar, não deixar nada vivo? Aí questionou ainda com o profeta: não, mas eu cumpri a palavra de Deus. Eu só trouxe alguns gados, alguns animais para que nós possamos sacrificar ao nosso Deus. Aí Deus usou a vida do profeta e falou: porventura, tem tanto prazer Deus em sacrifícios e em holocaustos, como que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Olha o que Deus falou, irmãos, que obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer quem? A palavra de Deus. Por quê? Porque o rei Saul, ele não estava preocupado, irmãos, em obedecer a Deus. Ele estava preocupado somente em ser engrandecido diante do seu exército. Tanto é que quando o profeta falou que Deus iria tirar o trono dele, ele falou que, olha, honra-me então perante os meus soldados. Honra-me então perante os meus soldados. Não me deixe desamparado diante dos meus soldados. Ou seja, mas qual a diferença de Saul para Davi? Sendo que os dois eram reis de Israel, mas ambos pecaram, os dois pecaram. A diferença de Saul para Davi, quando Saul errou, ele procurou ser reconhecido diante dos homens, ser grande diante dos homens. E Davi, quando ele errou, quando ele pecou, ele falou: olha, Deus pode tirar tudo. Tira o reino. Tira, se for possível, tira tudo. Só não tire o teu espírito. Porque Davi sabia que sem o Espírito de Deus para conduzir a vida dele, não era nada, irmãos. Porque o Espírito de Deus é Ele que nos direciona, é Ele que nos dá sabedoria, entendimento e compreensão. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, é como uma folha seca lançada ao vento, agitado por todo o vento de doutrina. Os irmãos acharam 2 Timóteo 4? Versículo 1 diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra ístes, a tempo e a fora de tempo, redáguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Aí no 3 diz assim, irmãos: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade,
voltando às fábulas. Amém, irmãos? Olha o que a palavra do Senhor está dizendo aqui, porque haverá tempo, porque virá tempo que não suportarão ou sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. O que seja um comichão? É quando muitas vezes você ali, a pessoa está te falando, está te ensinando, quando muitas vezes você está errado, não. A pessoa está ali, vamos dizer, no sentido assim, puxando a sua orelha. Oh, não faz isso, por que você está fazendo isso? Você ali, muitas vezes, tá bom, deixa, eu sei. Tá bom, não está errado não, estou certo. Ou seja, você vê que hoje as pessoas na igreja estão da mesma forma. Você prega a palavra, nem todos, irmãos, estamos generalizando, mas a maioria. Você prega, você ensina, Deus usa o profeta, usa as pessoas para ensinar, e a pessoa muitas vezes está ali, torcendo o bico, olhando no relógio, mas essa hora não passa logo para ir para casa. Mas você vê quando está ali aquela pregação, Deus está te dando, Deus aqui está dando a chave de carro, o vento aqui descer a chave do apartamento, o povo dá aquele impulso, volta a bater a cabeça no teto. É um sapateio, é um gira-gira. Uma vez uma pessoa me falou que eu tinha que pedir para Deus o espírito de o sapateado. Não, você tem que pedir o sapateado para Deus. Mas por que o sapateado? É porque quando você está sapateando, você está quebrando as obras de macumbaria, as obras do inferno, as obras... Não, desculpa, mas eu sei que quem quebra isso aí é a palavra de Deus, pela obediência. Eu obedecendo a palavra de Deus, eu obedecendo os mandamentos de Deus, a Bíblia fala que mal alguma chegando àqueles que servem a Deus. Não é sapateando, não. Sapateia, você vai na macumbaria, tem muita gente sapateando aí, mas está fazendo a obra do cão. Então, sapatear quebra obra de macumbaria, quebra feitiçaria, quebra isso. Você vê como as pessoas são tão habitoladas com essas coisas, irmãos, negócio de pula-pula, de está no manto, está no fogo, está isso, está aquilo. Ou seja, mas quando chega, você vai ouvir, vai ver o fruto da vida espiritual da pessoa. A pessoa está, como diz Jesus na carta de Apocalipse, está cega, é pobre, cega, miserável e não. Por quê? Porque, infelizmente, está sendo abastecida somente por aquilo que o homem fala, que a mulher fala, que o homem fala. Não, mas é porque a palavra de Deus diz. A Bíblia está falando aqui que a palavra de Deus, no versículo 2, ela tem que ser pregada em todo tempo. Em tempo e fora de tempo. Não, mas não é tempo mais de pregar essa palavra. Isso é coisa lá do passado. Isso é coisa lá para Paulo, quando pregava na igreja de Corinto, na igreja lá dos Éfesos, na igreja de Filipe. Hoje os tempos são outros, hoje os tempos são modernos, irmão. Você está careta, está bitolado. Hoje vocês estão vivendo aí, estão sendo uns crente quadrado. É melhor ser crente quadrado, irmão, porque a ribanceira do inferno redonda desce mais fácil. Você põe uma ribanceira, uma inclinada, um óleo inclinado. Você põe uma bolinha, põe um dadinho. Você põe a bolinha ali no descer, ela roda. Você põe o dado ali, é quadradinho, vai ficar paradinho ali. É melhor ser um crente quadrado, habitolado, mas conforme com a palavra de Deus, do que ser um crente moderno, modernidade do mundo, que tudo pode, tudo é permitido. Ou seja, pode. A Bíblia fala que tudo nos é lícito, mas a Bíblia fala que nem tudo é lícito. Eu posso sair daqui, depois de pregar essa palavra aqui, caminho da minha casa, minha esposa não veio, minha Manuela não veio, o pastor vai fechar a igreja aqui, vai pegar o carro dele, a esposa dele vai para casa, os irmãos cada um vai para a sua casa, eu posso chegar ali no boteco. Os irmãos já foram, ninguém está vendo, tomar uma cervejinha, tomar um banho, relembrar o passado. Ninguém viu, os irmãos não viram. E o olhar de Deus? Viu. Deus, ele vê todas as coisas. Então hoje você vê que as pessoas estão mais preocupadas do que o homem pensa, do que a mulher pensa, do que o homem viu, do que a mulher viu ou não viu, do que Deus viu. Ou seja, eu posso esconder do olho do homem, da mulher, irmão, mas quem é que esconde dos olhares de Deus?
Você vê que muitos hoje sabem, irmãos, que realmente muitos ensinadores da palavra sabem a palavra de Deus, mas não conduzem o povo, na verdade, porque tem medo, sabe do quê? De perder as vidas, de perder aqui, ó, o cachê. Não, mas eu sei. Hoje você vê homens de Deus, mulheres, entre aspas, de Deus, são jogadores de futebol. Homens e mulheres de Deus são atriz, ator, mas são crentes. Mas não está fazendo um papel lá do marido traindo a mulher traindo o marido, mas são crentes, são servos de Deus. Na mente deles. Mas por que o pastor na igreja não fala, não ensina, irmão? Vem aqui. Você quer servir a Deus mesmo? Larga a tua vida. Larga esse papel seu aí de ator, de atriz, para servir a Deus. Tem como você estar servindo a Deus, um Deus santo, e você fazendo um papel de um adúltero, de uma adúltera, ensinando as pessoas a estar assistindo, fazer com seu próprio marido, com a sua própria esposa. É o que as novelas hoje ensinam. E quantos cristãos, quantos homens e mulheres de Deus muitas vezes deixam de ir para a casa de Deus? Ah, hoje eu não vou para a igreja não, para Deus que me perdoe, mas hoje eu não posso perder aquele capítulo hoje da novela. Hoje fulano vai ficar com a fulana. Hoje lá vai acontecer isso, aquilo. Mas por que não sabe? Muitas vezes diz que é pecado. Porque não ensinam, irmãos. Estão sendo corrompidos os seus sentidos. Estão tendo realmente os seus sentidos corrompidos pelas más conversações. Não, você, depois você se arrepende, você pede perdão para Deus e Deus não entende. Deus é amor. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Não erreis. De Deus não se sombra. A Bíblia fala, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai comer. Então, nós vamos rapidamente aqui ler aqui uma passagem bem clássica, que fala realmente da depravação e da corrupção da mente do homem. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3. A tentação de Eva e a queda do homem. Diz assim no versículo 1 de Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta de todas as animarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A pergunta que a serpente fez para a mulher. Não comereis de toda a árvore do jardim? No 2, e disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabedores do bem e do mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as folhas, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondido. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comesses tu da árvore que te ordenei que não comesses? Irmão, já sabe aqui, já sabe essa história, né? E aqui Deus deu uma ordem, irmãos, para esse casal. Que toda a árvore que tinha ali, todo o fruto que tinha no jardim, eles poderiam comer, desfrutar.
Porém, o fruto da árvore que estava no meio, no centro do jardim, eles não poderiam comer nem tocar. Ou seja, isto foi uma determinação, uma ordem de quem? De Deus. Aí chega a serpente na história, chegou para a mulher, está colocando dúvida na mente da mulher. E disse no versículo, e assim Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ela já coloca no versículo 1 primeiro aqui, a serpente já coloca uma dúvida. Foi assim mesmo que Deus disse? Para não comer? Ela falou, olha, Deus disse que poderíamos comer de todos os frutos, menos daquele que está no centro. Aí o diabo já lança outra artimanha. Não, mas não é assim não. Deus sabe, se quando você comer, só vossos olhos serão abertos, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, aquilo que Deus disse, aquilo que Deus falou, não comer e não tocar. Bastou somente uma investida do diabo, de Satanás, para que ali o sentido daquela mulher já fosse corrompido. Mas a Bíblia fala que ela viu que aquele fruto era algo agradável aos seus olhos, era uma árvore boa para dar entendimento. Ou seja, a concupiscência dos olhos reinou na vida da mulher. E hoje, irmão, não é diferente. Deus ensina, Deus resolve. Deus fala que não é dessa maneira, que não é desse jeito, que não é desse jeito. Mas o que vale muitas vezes para o homem, para muitos, é aquilo que está no seu coração. Ou seja, é aquilo que hoje se fala, né? O tal não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Para. Só porque você vai para a igreja, só porque ele está na igreja, crente agora vai deixar de viver. Não pode mais isso, você não faz mais aquilo. Não, irmão, mas a palavra do Senhor que diz, não pode. Não, irmão, para. Vocês estão entendendo a Bíblia muito errado. Não é dessa maneira, não. Deus, ele sabe que você é humano, que uma hora você vai pecar, que uma hora você vai falhar. Mas Deus, ele sabe que nós somos pecadores. Mas qual foi a hora da determinação de Deus usando a vida do apóstolo João? Filhinhos, eu digo isso para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas a determinação de Deus, através da vida do apóstolo João, diz, não pequeis. A determinação primeira é para não pecar. Aí ele fala, se alguém pecar. Ou seja, se você se ali não conseguiu, não deu como que pegou ali, se arrependa, se humilha, peça perdão a Deus para não errar mais, para não pecar. A determinação de Deus é para que não pequeis. Mas hoje muitos pecam voluntariamente, sabem que é pecado, sabem que é errado, mas peca. Não, depois eu me acerto com Deus. Irmãos, esse depois pode ser tarde. Ninguém sabe o dia de amanhã. A Bíblia diz que Deus é longânimo, é paciente. Mas Deus também, ele dá corda, vai dando corda, mas chega uma hora que Deus ele mesmo puxa a corda. A Bíblia fala que já está posto o machado nas raízes das árvores. E toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada, né? Ou seja, mas Deus é misericordioso, nos dá chance a cada dia. Deus ele nos ensina, nos instrui. Mas nós sabemos que como existe Deus para nos instruir, para nos ensinar, para nos colocar na rédea, no prumo, no caminho certo, ao inimigo das nossas almas, não que quer distorcer toda a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. Assim como ela fez com Eva. E a Bíblia fala que Eva, vendo aquele fruto que era bom, era desejável, era formoso aos seus olhos, não só ela comeu, mas como também deu ao seu. Ou seja, mas quando Deus ele veio para tratar, ele foi procurar primeiramente o homem, não procurou a mulher. Quando Deus ele veio ali para fazer, porque Deus ele sabe de tudo, irmãos. Ninguém pega Deus de surpresa, e quando alguém caiu, falhou. Mas sabe que Deus faz que nem nós, quando ouve que o irmão falhou, coloca a mão nos lábios, nossa, irmão, é verdade, não acredito. Bom, Deus não é pego de surpresa, não, nem nada. Porque Deus, quando foi procurar Adão,
Deus sabia não que Adão tinha falhado com ela. Sabia. Mas o porquê que Deus foi procurar Adão, onde você está, e Adão escondido? Porque Deus, irmão, sempre dá oportunidade para o homem sair. Deus, ele sempre dá oportunidade para o homem caído falar: Deus, eu errei, eu pequei, me ajuda, me socorra. Eu sou pobre, miserável mesmo, vendido ao pecado, me ajuda. Mas, infelizmente, Adão se escondeu. Mas Deus é tão misericordioso, porque a promessa de Deus era o quê? Se eles errassem e falhassem, Deus iria o quê? Mata. E Deus matou? Não. Ah, não, Deus é mentiroso? Não, Deus não é mentiroso. Deus é longânimo, é paciente, é benigno. Hoje as pessoas morrem pela desobediência a Deus, mas não morrem no físico, morrem no espiritual cada dia. Ou seja, por isso que nós temos que a cada dia, irmão, nos esforçarmos para que nós não viemos nos enganar. Vamos nos esforçar cada dia para viver a palavra de Deus. Aquilo que nós aprendemos, vamos a cada dia permanecer com a palavra do Senhor. Vamos granjear aquilo que nós conseguimos até aqui com muito esforço, para que quando Deus vier buscar a sua igreja, arrebatar o seu povo, nós possamos ser achados dignos da presença dele, de alcançar a salvação da nossa alma. Porque se trata de salvação aqui, ninguém está pelejando um carro do ano, um apartamento, coisas dessa terra, porque Deus ele nos abençoa se nós estamos tirando, descaracterizando que Deus nos abençoa, porque a nossa maior bênção é uma bênção espiritual. É nós reconhecermos a cada dia que nós somos totalmente dependentes de Deus. Amém? Só até a palavra e as palmas nessa noite para o nosso Deus. Exalta a seu Deus, nas suas palavras, glorifica a Ele, pela vida de toda honra e glória.